E é claro que isso tem que ser falado também em relação a esse elenco. A gente não pode esquecer de forma alguma a responsabilidade desses jogadores. Porque o Vasco passou vexame no Campeonato Carioca, o Vasco passou vexame, quase passou na Copa do Brasil, o Vasco foi goleado pelo seu maior rival, o Vasco é facilmente batido pelos seus adversários, como foi hoje diante do Palmeiras. Hoje foi um jogo protocolar. É angústia do primeiro minuto até o último. O torcedor vascaíno liga a TV pra ficar angustiado. De um elenco que tem um esforço, por exemplo, que dorme no segundo gol do Palmeiras e acaba com as chances mínimas que o Vasco tinha de fazer alguma coisa ainda, de conseguir um bom resultado. Como é que ele dorme? Parecia que ele estava na sala da casa dele. Estava na sala da casa dele. Contra um moleque que é o Estevão e que, obviamente, ele vai acabar com o jogo, porque é um moleque de muito talento. Agora, se não tiver uma marcação de competição, de intensidade, e tiver ligado no jogo, vai apanhar. Vai ser bombardeado. Quando o Vasco ainda, inclusive, mudou o sistema, colocou 4 zagueiros e 4 na linha defensiva, que eu digo, e utilizou o Sforza junto com o Zé Gabriel no meio campo ali no primeiro tempo, logo depois da lesão do Rojas, ainda teve ali um certo equilíbrio de volume. Mas aí o Sforza também entrou mal demais. Segundo tempo terrível. É um time que, se não contratar, não adianta. É muito louco a gente estar falando aqui que, novamente, o Vasco gastou mais de 120 milhões numa janela de transferências. Mais de 120 milhões numa janela de transferências. E o Vasco tem que chegar na janela do meio do ano precisando contratar 5, 6 jogadores. Vocês têm noção do tamanho da incompetência que foi feita, da gestão de futebol feita pelo Lúcio Barbosa, pela 777? É rasgar dinheiro, é queimar dinheiro, é jogar dinheiro fora. Foi isso que aconteceu. E vem acontecendo. A mesma gestão, por exemplo, que achou interessante fritar o Medel com a torcida, soltando 500 matérias para poder queimar o cara. E o Vasco tem o Maicon, tem o Léo, tem o Rojas. E o Medel serve pro Boca Juniors, mas não serve pro Vasco. Ironia, hein? Ironia. Você pega o time do Vasco hoje que foi a campo, é um time de Série B. É uma escalação de Série B. Você tira o Léo Jardim, tira o Piton e tira o Verratti. Jogadores com prateleira de fato de Série A. Então, assim, é muito cansativo a gente falar sobre as mesmas coisas, porque é difícil até analisar taticamente um time que toma 28 chutes no gol, 28 finalizações. Qualquer um via que desde o início do primeiro tempo, o Palmeiras estava explorando as pontas para poder abrir espaço e utilizar o setor central para finalizar. Qualquer um. Qualquer pessoa que entende minimamente de futebol. Mas o Vasco não. O Vasco acha interessante o Álvaro Pacheco deixar só o Zé Gabriel marcando. Aí fica o Léo Jardim, puto com todo mundo, brigando com todo mundo, e com razão. Com razão. Porque é o único que ainda nesse sistema defensivo leva algo a sério. Ele e o Verratti, né? Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto.
Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom Pedrosa10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom Pedrosa10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? E é engraçado porque você não tem mais o Medel, você não tem mais o Payet, que não foi viajar e é um cara que tem desfalcado o Vasco constantemente. Inclusive, não duvido dele estar de saco cheio da várzea, que é o Vasco. Que o Vasco é uma várzea. Verdade é essa. E tudo isso desmorona ainda mais quando você perde o treinador que já conhecia esse elenco há 10 meses. Inclusive, ainda tem vínculo com o Vasco da Gama. E eu não tenho dúvida que tanto o Emiliano quanto o Ramon, eles gostariam de ficar. E eu acho muito bem que se tivesse um pedido, pelo menos ao Emiliano, ele também voltaria a trabalhar no Vasco, se fosse o caso. Vai ser a solução dos problemas, Pedrosa? Eu tenho a clara sensação de que a principal solução dos problemas do Vasco é contratar jogador. Aí você olha para a janela de transferências, tem a iminência de ter um grande craque que é o Felipe Coutinho de volta. Tem uma oportunidade aí de mercado maravilhosa. Teria uma contratação de um alto calibre. Só que ele sozinho não vai mudar nada. Ele sozinho não vai fazer o Galdame jogar bola. Não vai. E a exigência dele para poder fechar com o Vasco é que o Vasco faça um time competitivo. E como é que faz um time competitivo se você não tem dinheiro? O Vasco vive uma situação hoje, claramente pelas notícias, por tudo que a gente vem acompanhando, tive relatório de perícia, a 777 fazia uma gestão de futebol vergonhosa, não tinha projeto esportivo. Era uma empresa que não conseguia de forma alguma fazer nada além de cumprir suas obrigações financeiras e mesmo assim muito mal. Porque o Vasco não tem projeto esportivo. E dentro dessa situação, hoje o Vasco é comandado pelo Pedrinho, pela liminar, e não tem nenhum aporte à vista. Porque a 777 obrigatoriamente teria que aportar 270 milhões no Vasco em setembro. Ou seja, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A empresa provavelmente não faria também esses aportes, com, repito, todas as notícias, quebrando no mundo inteiro, deixando de cumprir suas obrigações no mundo inteiro, com balanços negativos e tudo mais. O fato é que hoje o Vasco tem pouquíssimo dinheiro em caixa. O Vasco não tem dinheiro para poder fazer grandes aquisições. Muito pelo contrário, o Vasco vai depender única e exclusivamente da criatividade do seu setor de scout, e já mostrou que também é muito precário, né? Já mostrou também que tem um gosto para lá de duvidoso, digamos. É um setor de scout que vem desde a época do Eurico ainda. E o futebol mudou muito. Então, setor de scout pouquíssimo assertivo. Pouquíssimo. Então vai depender da expertise de futebol do Pedrinho, do processo de convencimento, em trazer atletas, em pegar gente em fim de contrato, por empréstimo. E entra na volta que a gente sempre fala. Para o jogador querer vir para o Vasco teve que fazer algumas loucuras financeiras, como fez, por exemplo, no ano passado. E Medel, Payet, Verratti, para salvar o time da zona de rebaixamento. Isso tudo reflete na folha salarial de hoje. O Vasco vai ter condições de oferecer muito dinheiro para os jogadores para eles poderem vir? Porque assim, o atleta que olha para o Vasco hoje, o cara de calibre que tem mercado, a não ser uma situação essa, como é a do Felipe Coutinho, dele amar o Vasco, dele ser apaixonado,
Qual atleta vai querer jogar no Vasco? A verdade é que o Vasco hoje não tem garantia de que vai conseguir pagar os salários até o final do ano. Enquanto o Pedrinho não conseguir achar um novo comprador para as ações da 777, eu até acredito que ele esteja trabalhando em relação a isso, o Vasco é um time que vai viver das suas próprias receitas. E essas receitas são baixas em relação ao custo que o Vasco tem. E sabe o que vai acontecer no meio do ano? O Vasco vai voltar a vender jogadores. Pela necessidade, por um valor baixo de mercado, para poder se manter. Era justamente o que acontecia na época do associativo. E veja bem, gente, não estou aqui defendendo que 77 tinha que permanecer zero. Eu acho que por tudo que a gente leu aí nos últimos dias, com as notícias, a intervenção do Pedrinho, ela se fez necessária. Agora, ele tem que resolver a responsabilidade que ele tomou para si. Porque esse time, com a qualidade do elenco que tem, com um treinador que vem repetindo os mesmos erros, com uma panela de pressão que vai ser São Januário, e ninguém aguenta mais vexame. Permanecer na Série A vai ser difícil. O Vasco tem 8 jogos e 6 pontos. Em 24 disputados. A gente conhece esse roteiro. A gente conhece. Então vai ser complicado, cara. O Vasco precisa de reforço em todos os setores do seu time. A prioridade: zaga, primeiro volante. E ponta. Complicado.